Mas você tem algum método que você utiliza para de repente falar menos? Zip your mouth. É porque esse não tem... É uma alternativa de você tentar, mas aquilo é mais forte que você. Então, Sim. uma das coisas que você pode fazer, e aí fica de dica para quem está assistindo a gente, um papel, uma caneta, fica rabiscando ES, quase até furar o papel. Exercite o silêncio. Por quê? Porque você está fazendo alguma coisa mecanicamente. Mecanicamente. Né? Porque ficar você se segurando simplesmente é muito difícil, porque o processamento cerebral alto e você é um cara extremamente agitado, né? Assim, cara, você produz pra caramba. Você é um cara super produtivo. E essa produção, essa ansiedade que gera nessa produção, ela precisa ser extravasada, não pode ser só no pensamento. Entendeu? Então, um jeito é esse. Rabiscar. Eu faço da mesma forma eu faço o mesmo método de uma forma um pouco diferente. Hoje, por exemplo, eu entro em reuniões e eu anoto tudo que eu quero perguntar. Não pergunto nada quando alguém está falando. Não tenho, zero interrupções. Então eu vou anotando. E eu até para a minha própria equipe falo para eles, olha, eu faço esse método que você vai ver. No final, você faz as perguntas. Só que muitas vezes as pessoas vão fazer a pessoa que está falando já respondeu a pergunta 3 minutos depois, aí você já risca a pergunta. Sim. Outra pessoa já perguntou por você já risca a pergunta. E isso não desqualifica que você é um ser o menos inteligente da reunião se você não fizer nenhuma pergunta ou fizer nenhuma imposição. Sim. Mesmo que você entre mudo, saia calado, né? Como o ditado. Mas que você tenha agregado conteúdo e ver que a equipe ou o processo tenha fluído sem você participar. Então, foi exercícios que eu fui praticando mesmo, fazendo cronômetro, time mesmo de fala. Foi um processo de educação. Essa escrita, de escrever as perguntas que eu quero fazer para o Cris no final do podcast, por exemplo, e eu não ter que fazer. Isso aí é mecanicamente você focar em outra coisa. E outro ponto que eu também exercitei muito foi, quando você está falando, eu invadir minha mente naquilo que você está projetando na fala. E não pensando no que eu vou responder. Quando a gente pensa, o ser humano é assim, né? A gente pensa na resposta. Você está falando alguma coisa, eu estou pensando no que eu vou falar em seguida. Não estou escutando nada que você está falando. E o ser humano, a maioria faz isso, né? Se quer ver uma coisa, é meio que autocompletar, né? É assim, parabéns para você. Nessa data querida. Mas é instantâneo, né? A pessoa, ela quer completar isso. Então, esse exercício de poder fazer nas reuniões ajuda muito. E é interessante porque, assim, muito provavelmente, as pessoas que mais te incomodam ou te irritam numa reunião... Semelhantes. São as que vão falar mais, que vão atropelar mais. Porque, de alguma forma, é uma espécie de um espelho, né? Você percebe isso porque é algo que você reconhece. Você reconhece a sua fraqueza das pessoas semelhantes a você. Exato. Exatamente. Vai incomodar. E eu casei com uma pessoa totalmente diferente de mim. E ela fala a mesma coisa. Você sabe por causa disso? Porque você é igual. Você é igualzinho. Meu filho é igualzinho eu. Aí você sabe que você penaliza isso nele? Porque ele é idêntico a você. Idêntico. Então potencializa aquilo que você sabe que você já fez, né? É difícil liderar uma criança de 8 anos. Mas isso não chegou no meu método ainda de liderança de infantil, né? De como transformar uma criança em um sucesso. Mas o ponto é, você é idêntico, as suas fraquezas estão expostas àquela pessoa. Não diria fraqueza, a gente fala fraqueza... É vulnerabilidade. Exatamente. Uma vulnerabilidade, né? E todos nós temos. E quantos que se abrem vulneráveis às outras pessoas? Eu acredito que, voltando no John Maxwell, na conexão é quando a gente se mostra vulnerável. Sim. Eu só vou ter conexão efetiva com você se eu demonstrar a minha vulnerabilidade daquilo que eu não sou bom. Perfeito. Aí o Cris pode completar com aquilo, para mim, crescer. Isso gera conexão. E muitas pessoas não se abrem nisso. O que um liderado seu ganha por ter você como líder? Falei pra você que ia te fazer provocação aqui. Demais. É quase uma sessão aqui. Uma sessão de terapia aqui, de coaching. Pô, eu não queria... Não seja modesto não, tá? Não, tem uma escala assim, ó. Humildade tá no meio, hipocrisia tá numa ponta e arrogância tá na outra. Tá? Então, muita humildade vem para hipocrisia. Exatamente. E Craig Rochelle disse no Summit do ano passado da seguinte forma, né, de várias qualidades de um líder, a primeira é confiança e humildade. Né? E aí você ter muita confiança
Egocentrismo. Uhum. Né? Então você é muito egocêntrico, um coquezinho, né? Quando você tem muita humildade, aí vem o hipócrita, porque, cara, ninguém é tão humilde assim. Claro. E viver isso daí você não tem valor algum. Então é como que você transita e pesa os dois, né? Então eu vou tentar ser confiante e humilde e não ser prepotente. Eu acredito que tá parte do meu propósito. Uhum. As pessoas ganham com a minha liderança se eu conseguir passar para elas o meu propósito e elas serem inseridas a esse propósito. Eu perdi muitas pessoas na minha trajetória de liderança, ou como vida pessoal que seja. Perdi pessoas por mortes naturais, não. Perdi pessoas por mercado, ou pessoas que eu tive que tirar da equipe, porque não acreditaram no meu propósito, não viveram esse sonho. E não estão erradas. Cada um tem o seu propósito. E momento. Exatamente. O que mais machuca, às vezes, para um líder é perder pessoas porque não têm propósitos e não querem se lançar ao propósito de outras pessoas. Aí vamos entrar em propósito, né, para falar um pouco mais do que o ganho que as pessoas teriam em ser lideradas por mim. Né? O propósito, quando ele é traçado de uma forma que você é o centro, aí vamos lá para a nossa juventude, que você é o centro do seu propósito, o propósito é para você, na minha opinião, ele não passa de ser um plano estratégico ambicioso. Uhum. Então, se o Cris ou o Evandro tem meu propósito é ganhar dinheiro, esquece, isso aí é objetivo, não é propósito. Mas meu propósito é ser um grande líder, ser o melhor executivo do Brasil, se ele é o melhor CEO, está entre o primeiro dos 30. É um plano estratégico ambicioso. É você. Agora, se ser o melhor CEO do Brasil é uma consequência ou um presente do teu propósito que envolve pessoas, ele é gratificante. Então, o propósito ele não é eucêntrico, ele é teocêntrico, que ele, ou seja, o Cris faz parte desse propósito, então ele já soma já como uma jornada que não tem fim, porque ele é mais importante em ter impacto no Cris do que em mim mesmo. Só que quando o Cris foi impactado no meu propósito, o nível de ocitocina que vai gerar em mim, com outros elementos e substâncias, né, de prazer, Sim. vão me elevar a um ponto de satisfação que eu estou na jornada certa. E o meu propósito é semear excelência. Já mudou o nome algumas vezes, não, 2 vezes, na verdade, uma vez, né, ele tinha em gerar líderes de alta excelência e ele se resumiu em 2 palavras: semear excelência. Hoje o propósito da Plastipac Brasil é semear excelência. Não porque eu sou o C-Level, o Manager Director, que seja o meu título, o meu cargo, porque tem que ser o meu. As pessoas compraram o meu propósito. Falaram, a gente quer o seu propósito como cultura da empresa. E ele se resume em 2 palavras. E não quer dizer que os meus liderados tenham esse propósito de semear excelência. Uhum. Eles têm outros propósitos, mas eles se conectam. E as pessoas se conectando ao teu propósito, elas têm ganhos. Sim. Porque todo mundo, por exemplo, se eu semear na vida de alguém, aquela semente, ela vai gerar o mesmo fruto. Só que a forma que você cultiva e o teu solo é diferente do meu. Pode ser que ela gere brotos ou que ela flores em 1 ano. No seu solo, em 10. Da forma que eu rego, que eu alimento, é diferente da forma que você... Mas essa semente ela vai ser provocada para gerar o mesmo fruto. Eu posso provocar mais? Claro. Eu vou repetir a mesma pergunta. O que o teu liderado ganha? Sementes. Ué. Sementes. E você sabe que assim, né? Não trabalho contigo, mas agora eu fui no parabéns para você. Eu não esperava a pergunta, mas já estava engatilhada. Sementes. Eu não trabalho contigo, mas pô, tive o prazer de estar próximo, né, com a tua equipe e do que eu te conheço. Eu realmente acredito nisso que você falou. Que eles ganham sementes. Você tem um estilo de gestão e um caráter que é muito visível de ser provocador, mas um provocador no bom sentido. Você provoca nas pessoas que elas façam o seu melhor. E você mostra que é possível ser melhor porque você mostra a superação todo dia. Eu acompanho você na rede, cara, e é muito legal ver o que você faz. Esse compartilhamento que você coloca nas redes, muitas pessoas têm visão diferente, né? Quer se mostrar, quer não sei o quê. Cara, minha opinião para você e para quem está vendo a gente, se mostra mesmo. Porque inspira.
Alguém está inspirando, né? Claro, então aqueles que não querem, para aqueles que não fazem Segue sentido. outro. Exatamente. Troca de rede, vai seguir outra pessoa. Porque se você tá me seguindo para me fazer crítica, alguma coisa em mim você tá enxergando que você quer ficar olhando, pô. É. Não é? E detalhe, né? Quando alguém tá na sua rede, ela tá te bisbilhotando. É como se ela tivesse um monte de câmera no quintal da sua casa. Né? Então, assim, todas as pessoas que estão conectadas na sua rede é como se elas estivessem com câmeras no quintal da sua casa e querem ficar olhando o que você está fazendo. Cara, se você não quer saber o que eu faço, sai da minha rede. Certo? E você é um cara inspirador, cara. Legal. Essa provocação que você faz, esse estilo de vida, estilo de gestão, a quantidade de ações sociais que você faz. Cara, isso não é qualquer pessoa que faz. Então, não é à toa que você está entre os 30. É merecidíssimo, na minha visão, desse tempo que eu pude conhecer o trabalho que você faz, e não só da sua visão do trabalho, mas da visão que eu pude ouvir das pessoas que estão com você. Obrigado. Realmente. Agradeço. E assim, obviamente que eu imagino que isso também tem um preço. Tem. E você teve um burnout. Mas o burnout, ele veio, assim, eu tenho muita energia. E eu tenho cada vez mais centrado essa energia que a gente falou de tempo, energia, e gastar essa energia naquilo que realmente dá prazer. De ter prazeres cíclicos que te levam à felicidade, alegria, etc. Não vou ficar redundante naquilo que a gente já falou. Mas essa busca, você cria expectativas. E eu acredito que o maior erro humano nosso, a humanização, né? A gente falou há um pouco, a gente falou do Sapiens, livro fantástico. Na metade dele, eu estou comendo esse livro. E o ponto é que como o ser humano não deixou de ser a essência dele, de Sapiens, o Homo sapiens, diferente a gente não está trazendo um fato espiritual ou de evolução aqui, mas o ser humano como evolução, Tem uma evolução não mesmo. Não veio do macaco, ele veio do ser humano. Nem que ele fez, vamos lá, princípios de que ele veio do Adão até hoje. Existiu uma evolução muito grande. Independente da origem que cada um acredita. Exatamente. A gente está falando das crenças. Sim. Estamos falando da evolução humana. Né? A gente está num podcast. A gente já evoluiu para estar aqui transmitindo pensamentos que antes não se conectavam. Sim. Então, essa evolução como um contexto completo, ela mostra que o ser humano não mudou nada. No ponto de esperar do próximo. A expectativa e ela ser frustrada. Eu acredito que o burnout veio disso. Eu tá num processo de querer semear e se alimentar da minha semente. E aí foi um erro que muitas vezes a gente cria um propósito, define um propósito, base nos nossos valores, que aí acho que a formatação do propósito tem que ter os seus valores pessoais, voltado às suas fortalezas, voltado aos seus valores, voltado à sua visão de onde você quer ter essa teocentria, né, onde o próximo esteja envolvido, para ter um propósito maior de uma estrela norte, é o que você espera dele. Se o propósito não é atingível, e você nem quer que seja, senão ele é um objetivo, se ele for atingível, ele é objetivo. Então ele tem que ser uma constante busca. E os seus valores, os guardrails, né, os parapeitos da tua estrada que você bate para você não sair dos seus princípios, é você não querer tocar o propósito. E eu quis tocar o propósito. Eu quis tocar no fruto. Eu queria alimentar do que eu estou semeando as pessoas, e as pessoas estão gerando esses frutos. Por que elas não estão gerando rápido? Por que elas não estão construindo? Será que não estão entendendo? Será que não entenderam a mensagem? Pô, cadê o fruto dele? Cadê eu? E você querer se alimentar disso. E aí foi um processo de burnout, gerou uma pedra no rim, e aí eu tive uma segunda presença, uma internação, uma segunda hospedagem na UTI, não foi a primeira, foi a segunda, que eu tive um choque séptico, através da inserção do J, e aí me gerou 5 dias lá, beira a morte, um negócio tão simples, uma pedrinha de poucos milímetros. Mas o ponto foi, o que gerou isso? Eu nunca tive incidência alguma de gerar uma pedra. É pelo nível de você trabalhar aí com a sua adrenalina, entrega, rotina e, ao mesmo tempo, expectativa. E num processo de construção, eu cheguei, caramba, eu não posso deixar de ter essa adrenalina, que eu já tentei e me dei mal, virou outros estilos não de burnout, mas de você não ter esse um burnless, a gente fala que como a gente pode resumir, de
Cara, por exemplo, qual função que você nunca faria na vida? Uma vez colocaram uma pergunta, uma pauta. Qual o trabalho? Eu acho que eu não seria vigia. Acho que eu morreria ficar na portaria, vendo pessoas entrar sem poder fazer nada, trancafiado por 12 horas. Não desmerecendo. O ponto é... Reconhecendo a dificuldade disso, dificuldade, porque para mim seria uma dificuldade tremenda. Sim. Né? Eu teria que estar ali agregando, não absorvendo só. Então, esse leque também me faz mal. Mas o excesso, não da rotina, que eu crio cada vez mais, mas a expectativa. Esperar quantas visualizações a gente teve aqui, ou quantos nós conseguimos impactar, me faria mal no passado. Hoje não mais. Porque o tanto que o meu novo, né, projeto, no movimento que eu estou fazendo, passa de 120 seguidores. A maioria são atletas ainda. Olha só o público que está sendo seguindo. Talvez tenha que mudar um pouco onde vamos chegar com esse movimento. Mas eu não vejo isso como crescimento, como ambição mais. Porque isso vai me gerar expectativas frustradas. Sim. Agora, se essas 100 pessoas estiverem sendo impactadas, já basta. E que elas consigam ser alimentadas dessa semente. Até mas porque dessas 100... se multiplicam, se né? multiplicam. Mas aí que é o ponto que me gerou o burnout. O que estava se multiplicando, quais esses frutos? E aí eu cheguei a um ponto e falei assim, eu tenho que me alimentar de coisas, de alimentos diferentes, que geram as mesmas sementes. Uhum. Então, estar aqui contigo é uma forma que estou me alimentando, estou semeando, estou me alimentando. Mas para um processo de construção. E que vai me gerar esse alimento, esse fogo, Sim. da paixão de não parar. E aí, mas não esperando o que o Cris foi impactado, o que o público foi impactado. Não como um processo que a gente falou da humildade e da autoconfiança. Não, simplesmente que esse momento já basta. Já foi construído. Só que é por isso que as crianças são felizes, né? Exatamente. Mas outro dia eu falo assim, poxa, eu queria ser feliz como uma criança. Tá bom, é só você viver o presente, pô. Seja. E elas são felizes porque elas vivem um processo lúdico que o adulto não quer viver mais. E por que tanto a gente falar de startup? Porque existe tanto processo de gamificação nas empresas, de levar o lúdico através de uma humanização, porque é trazer o fato infantil para dentro da empresa. Uhum. Mas não para virar um bando de criança irresponsável. Não, é para que a gente possa se extrair mais o subconsciente de cada um, uma forma mais expressiva de lidar com a vida. Porque o processo criativo deles é fantástico. Sim. E o nosso começa a se limitar dos medos, das fraquezas, das reações, das expectativas frustradas. E essa foi parte de nada mais de liderar o Evandro. Da construção, metamorfose que a gente tem, né, de crescimento, né, a borboleta que a gente vira todos os dias, é de tirar algumas asas e crescer outras maiores, de que não se limitar ao que você está impactando. Continuar impactando, sabe? Continuar fazendo. Você falou, quem não gostar, não segue. Sim. Quem não quiser, não curte. Né? E se a gente puder fazer mais um recorte? O que você aprendeu com esse momento que você teve mais difícil de estar internado, estar lá entre a vida e a não vida? Eu vou dizer assim, que vai impactar, talvez, de uma forma... Pode se soar como uma forma negativa, mas tente extrair o lado positivo disso tudo. Faça pelas pessoas como se estivesse fazendo por você mesmo. Mas não espere nada em troca. Não espere. Se alimente daquilo que você te motiva a fazer por elas. Tenha como propósito o próximo. Eu digo assim, na Bíblia, Deus mudou nomes de vários homens de fé. Trocava nomes. Dava significados novos. Agora você está passando um processo diferente. O meu propósito foi mudado nesse meio termo dessas duas internações de semear a excelência e não se alimentar dos frutos da excelência, dessa mesma semeadura. Então, faça pelo próximo como faria por você mesmo, com todo amor, toda a paixão, dedicação, mas sem esperar nada em volta, porque isso não vai te fazer bem algum, vai te fazer bem e saber depois, futuramente, nossa, como prosperou. As notícias vêm e vão muito rápidas hoje. Isso assim, cara, eu participei daquilo. Mesmo que a pessoa não reconheça, ou que não tenha um post de volta, nossa, parabéns, Cris, parabéns, Evandro, porque isso influenciou a minha vida. Não precisa disso mais. Mas se você falar, fiz parte daquilo, já se alimentar disso, já faz muito bem. Esse processo me ensinou isso. Não se alimente da sua semeadura. Não espere muitas coisas das pessoas, mas continue fazendo.
todos os dias aquilo que você nasceu para fazer, de impactar pessoas dia a dia. Aquele exemplo da plantar uma árvore que você não vai colher o fruto, né? Quem vai colher o fruto é o próximo, né? Exatamente, exatamente. E a gente se limita aqui. A gente está investindo nos nossos filhos. Se a gente ficar querendo achar que vai colher frutos dos nossos filhos, aí você vai pôr você mesmo, um modelo nele. Perfeito. E não é assim. Ele vai gerar formas diferentes e que gerem melhor que você. Então a gente vai se alimentar de coisas novas, mas não dos mesmos frutos que você está fazendo. É meio redundante tudo que está se falado, né? Mas está muito envolvido ao meu propósito, à minha paixão. Sim. E essas sementes, ela trazem hoje para mim uma satisfação muito grande. Mas é uma busca que eu não vou esperar mais nada, porque isso é a juventude de hoje, né? Quantos likes eu tive naquela foto, quantas visualizações eu tive no meu Reels, é tão mais importante do conteúdo que você está colocando. Então vamos começar a pensar um pouco mais. O conteúdo que estou levando vai trazer impacto, nem que se foi uma visualização? Porque se foi uma e mudou uma pessoa, é mais importante do que ter 1 milhão. Sim. E a pessoa assistiu por 3 segundos. Sim. A gente tem um programa que a gente apresenta ao vivo aqui, né? E durante muito tempo, a preocupação nossa, e aí admito aqui que assim, essa preocupação é uma preocupação de ego, porque a gente queria a audiência do programa ao vivo. Mas a atual geração não assiste televisão do ao vivo, eles querem assistir o on demand. Então Netflix tem um movimento gigantesco, o YouTube, porque os conteúdos não são ao vivo. São poucas, efetivamente, os tipos de audiência que acontecem no ao vivo. Seja ele, então, um jornal, ou, por exemplo, que o jornal está acontecendo, ainda assim as pessoas buscam notícia na rede. Ou um esporte, está acontecendo um jogo de futebol, por exemplo, assistir depois não é algo que, neste caso, né, faz muito sentido, porque assim, eu já sei o resultado, já sei se ganhou ou se perdeu, e a geração nova não vai. A gente estava comentando um pouco antes de entrar aqui, né, falando disso. Que o Spotify, por exemplo, para a pessoa, na estatística deles, essa geração mais nova ouve de 30 a 40 segundos de música e já troca. E o artista passa 1 ano produzindo a música para fazer uma música de 3 minutos, né? E aí o cara ouviu 30, 40 segundos e já trocou. Um pouco antes você comentou sobre um projeto. Vamos falar desse projeto? Bora. Conta para mim, o que é esse projeto? Esse projeto ele nasceu em 2 fases, né? A primeira fase, ele começou querendo trazer o mundo corporativo para dentro das igrejas, né? Eu sou cristão, nazareno, e a ideia era levar o quê? Um pouco mais de liderança executiva dentro das igrejas que, de certa forma, tem uma liderança formada, mas em algumas estruturas ela se perde, porque existe muito desejo de servir, mas as pessoas não são qualificadas e capacitadas. Eu tenho uma frase, e até tem uma caneca lá em casa, lá que o meu time fez uma vez para mim, uma homenagem, que diz: líderes não são criados, são formados. Então, ou seja, você não nasce um líder, mas você tem características de uma liderança, a gente dá para ter uma formação, uma transformação, né? Um modelo de crescer. Mas muitas pessoas têm muito anseio de fazer, mas não tem habilidades. Então era levar esse mundo corporativo, executivo, corporativo, vamos dizer assim, para dentro, com métricas, métodos, alinhamentos, né, valores, formas de avaliação, trazer um RH dentro de uma igreja. Seria isso aí mais ou menos. Mas num ponto de gestão, não num ponto mais de departamento. E isso fluiu muito bem, né? Parceria com o pastor Daniel, e cresceu, mas chegou um ponto que falou assim, sabe, que eu falei assim, parece que isso não faz parte do meu propósito. Faz parte de um crescimento. Que não deixamos, a peteca não caiu, está lá ainda e me leva ao flow. Mas é algo mais aonde estou inserido. E Deus começou a falar muito no meu coração, onde você está inserido, você vai fazer diferença. E onde eu estou inserido? São dentro de executivos, empreendedores, agora em atletas. Né? Estou vendo que tem mais seguidores atletas do que... Um abraço para Elon e para Fabiana da academia. Tem mais atletas me seguindo hoje do que... Talvez estou levando alta performance e excelência para atletas do que para executivos. Posso dizer uma coisa que você está levando para eles? Exemplo. Bacana. Isso a gente sabe que a gente não conversou ainda, mas tem muita conexão do que a gente está falando. A gente tá falando a semente que você falou agora há pouco. Por que vale a pena, né, ser liderado por você? É uma das coisas. Você lidera um espaço da rede social e essas pessoas as querem te seguir porque você é um exemplo, cara.
É assim, a gente não consegue mensurar isso, Não, né? não. E aí quando a gente ouve, a gente até fica aqui, aí vai pro lado da humilde, né? Não da confiança, né? Fala, pô, obrigado e tal. Mas a gente se sente cada vez mais confiante que tá fazendo a coisa certa. Eu agradeço o teu feedback, porque a gente tá nessa jornada juntos, né? A gente Sim. conhece a academia, os atletas, o quanto, e eu conhecendo o quanto a dedicação deles, o esforço para pequenas premiações e o quanto se dedica aquilo, um sonho, de onde vieram, é um projeto social. E Sem eu acho que eu estou dúvida. mergulhando nessa paternidade. Eu tenho um pastor que eu sigo, né? E ele fala de paternidade humana. Você se tornar pais de adultos, pais de homens adultos. E eu vi esses jovens, eu já estou criando um laço de paternidade com eles. De que, putz, eu preciso estar presente. Eu preciso estar com eles, caminhar junto. Porque será que eles têm senso de propósito? Será que eles estão... A trajetória deles é totalmente diferente da minha, mas mede por alta performance e excelência. O quanto a gente consegue agregar, o quanto eles já agregaram para a minha equipe. Sim. Você sabe disso? E aí nasceu essa ideia de estar nesse ambiente que você está inserido e fazer o seu propósito acontecer, veio na pandemia. Dentro desse processo de burnout e tudo isso acontecendo. E eu tenho um livro de cabeceira que é Vivendo Propósitos, e ali tinha uma frase que destacou muito. E aí nessa busca do Jesus Coaching, que em 2018 nasceu, a 2020, virou assim, o seu impacto será lá onde você está inserido. E ali tinha nascido um sonho de ser pastor, 2018 a 2020, seria um terceiro Evandro. Uhum. Ele falou assim, é onde você está inserido. E a frase era bem clara, você não precisa ser um pastor ou um evangelista. Você precisa ser você mesmo, onde você está, e levar um impacto nas pessoas. E ali nasceu, falou, pô, ali muda tudo. Aí veio a semeadura, veio a excelência, e a minha esposa, a gente praticamente é um coach do outro em casa, 24 horas. A tua esposa é sensacional também. A gente conhece a Fê. Sim. E ali essa convivência de fala se tornou uma só carne mesmo. E a Fê, quando casamos, é uma só carne. Quando ela sente, eu sinto. Quando ela fala, eu completo. Quando eu falo, ela completa. Quando tem que corrigir, muitas vezes é ela que me corrige. Uhum. E ao ponto, assim, ela sempre falou, você está inserido no teu ambiente, é ali que você faz a diferença. E soou muito no meu coração, assim, que isso é bíblico, né? Você vai, leve aqui a sua mensagem, o evangelho, que seja, através de ações, quando precisar, use palavras. Então, mediante ao exemplo, obrigado pelo feedback, que eu tenho buscado levar a minha mensagem. A mensagem daquilo que eu acredito, das minhas crenças, dos meus valores e dentro do meu propósito. E através dessa mensagem nasceu o CFO. Foi através de uma viagem para Bragança, né, um outro amigo que está sendo inserido nas minhas alianças salutares, né, o Guto. E o Guto ele tem um projeto bacana com o Mastermind, e a gente foi conversando, e ele falou assim, cara... Você conheceu o Guto, hein? Hã? Você conheceu o Precisamos Guto. marcar um encontro. Eu acho que até ele esteve no Summit, não teve? Ele esteve no Summit, deu uma palestra presencial. Ele está com ele tem mais ou menos os 3 treinamentos Mastermind por 3 grupos acontecendo por semana. E a Fer está participando de um deles. É um processo de transformação também. Quem não se conectou na primeira fase de autoconhecimento para liderar, eu recomendo um dos treinamentos. Ele traz uma perspectiva diferente. Né? Agora, entrando em outros detalhes executivos, eu e ele conversando, ele falou, cara, aí nasce uma coisa bacana. Como é que você está levando essa mensagem do CEO com fé? Pensa nisso. E eu tenho um livro escrito até o último capítulo, precisa ser finalizado. E ele tinha um outro tema. Cheguei em casa naquela noite, fiquei até as 3 da manhã, criando logo, missão, visão, valores, e aí fui sendo alimentado por aquela palavra. O quanto que você leva o CEO com fé. E aí saiu o CEO com fé. Então, CFO, o Chief Faith Executive Officer. Uhum. Aí eu pesquisei, não existe. Existem outros temas, mas não é esse ponto. É o CEO de fé. O quanto que você agrega fé espiritual, diferente da sua crença, no meu caso, o cristianismo, levar a isso como uma fortaleza sua de uma visão otimista. Mesmo que a trajetória ela esteja um caminho totalmente torto,
O quanto que você consegue levar essa parte de otimismo a isso tudo. E gerar esse impacto. Então, na verdade, não é um clã, não é uma religião, não é um grupo religioso. Mas podia ser um movimento, hein? Ele é um movimento. Só Ele é que um você- movimento de... Posso dar uma sugestão? Claro, total. Você podia fazer posts na rede explicando a sigla, explicando o movimento e marcar o Summit. Várias vezes. Até eles observarem. Porque tem tudo a ver com o Summit, cara. O Summit lá, É um movimento, né? De liderança. claro, e de liderança de fé. Porque Exatamente. né, os palestrantes, né, os facilitadores, speakers de lá, todos eles praticamente são de fé. E conhecer esse movimento, eu acho que você pode chegar ainda mais longe com a ideia.